Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso módulo de número 3, está dando continuidade a essa disciplina. E como a gente já viu, pessoal, nós não podemos deixar de fazer nenhuma matéria. Afinal de contas, pessoal, 5 questões de 50 é muita coisa na sua prova, beleza? Mas estamos aqui para facilitar a sua vida, estamos aqui para te ajudar a desenvolver essa missão, beleza? E sem mais delongas, vamos para a nossa questão, tá? Vamos para a nossa questão, tá? Lembrando mais uma vez, se você quiser falar comigo, basta me procurar no Instagram, professor Leandro Moraes, ok? Professor Leandro Moraes. Pode mandar um direct lá amanhã, tarde, noite, madrugada, que eu vendo, eu te respondo, tá? Aqui a questão, ela trata sobre o fenômeno El Niño, né, pessoal? Fenômeno El Niño, vamos falar aqui que ele é, né, o fenômeno El Niño, né? El Niño, e o que ele faz, né? Ele aumenta a quantidade pluviométrica, ele aumenta a quantidade pluviométrica e, por sinal, né, vem de um aumento de temperatura e, por sinal, também vai aumentar a quantidade de chuvas. Então, pessoal, tendo isso como base, né, vamos aqui responder nossa questão. A ocorrência do fenômeno El Niño provoca alterações nas características climáticas de Goiás, né? Não só em Goiás, né, pessoal? Também no Brasil, né? Basta a gente ver a quantidade de deslizamentos de terra, alagamentos que nós temos no início do ano, que lamentavelmente acaba vitimando diversas pessoas, né? O tipo climático predominante na região e um exemplo de alteração provocada pela ocorrência do El Niño são, respectivamente. Então, o que ele faz, pessoal? Duas perguntas. A pergunta número 1, qual é o tipo climático? E a segunda, qual é a causa do efeito do El Niño? O tipo climático de Goiás, pessoal, nós devemos lembrar que o nosso tipo climático, nós temos um clima, tá certo? Tropical. Nós temos um clima tropical úmido ou semi-úmido. Agora vamos responder essa questão com maestria. Nada melhor que a gente aprender através das questões, né? Nós temos um clima tropical semiárido e ausência de estação seca. Ausência não, né, pessoal? Nada a ver. Nós temos um tropical úmido. Opa, beleza, aqui fechou. Ó, aqui tá beleza. E aumento da intensidade da radiação solar? Não, pessoal. O que o efeito El Niño faz? Aumenta a quantidade de chuvas, né? Questão C. Subtropical? Não, né, pessoal? Subtropical não, né? D. Tropical semiúmido, beleza. E ocorrência de chuvas acima da média nos verões? Perfeitamente isso. Aumenta a quantidade de chuva nos verões, pessoal. É isso que o efeito El Niño faz. E equatorial, estação seca prolongada? Também não, né? Então aqui a gente conseguiu fechar facinho aqui, viu, pessoal? Aqui, ó. Tropical, semiúmido e ocorrência de chuvas acima da média nos verões. Beleza. Vamos avançar. E aqui a gente já entra em história de Goiás, né? E aqui num dos assuntos mais importantes, que é o assunto da nova capital de Goiás, né? E para a gente falar sobre essa nova capital de Goiás, nós devemos lembrar aqui, tá certo? Nós devemos lembrar da nossa República Coronelista, que foi uma república que aconteceu aí de 1889 a 1930.
também conhecida como República Velha, né? Esse período ele tem algumas características, né? Nós temos uma característica de ser um período de mandonismo local, um período de clientelismo, né? Os chamados coronéis faziam favores e as pessoas deviam para eles pelo resto da vida. O voto era chamado voto de cabresto, né, pessoal? O voto não era aberto, não era fechado, né? Não era secreto, ele era um voto aberto, que as pessoas tinham que falar com quem que elas votariam. Muitas vezes, pessoal, elas falavam na própria casa dos coronéis, você imagina. Nós tínhamos nesse período aí, tá? Famílias tradicionais que mandavam, né? E essas famílias tradicionais, nós temos a família Bulhões, né? Bulhões. Vou fazer aqui de ficar mais bonitinho. Bulhões. Na família Bulhões, nós temos aí um coronel chamado Félix de Bulhões, que é considerado o Castro Alves goiano, né? Era um coronel abolicionista, inclusive, né? Lembrando que a escravidão em Goiás ela não foi como no resto do Brasil. Foi uma escravidão mais leve, tendo em vista que a pecuária não precisava de mão de obra escrava negra, né? E também nós temos principalmente aqui, tá? A presença aí como característica aí, né? Nós temos a presença de uma família também tradicional, né? Que é a família Caiado, né? Onde nós temos aquela célebre frase que na casa dos caiados era a casa dos calados, né? Ninguém podia fazer algo diferente do que eles autorizassem, ok? Onde a capital era na cidade de Goiás e seguia uma arte colonial. Beleza. Vamos comentar sobre esse assunto. Pessoal, então montando esse sistema aí, né? Esse sistema clientelista, esse sistema coronelista, né? Esse período também é lembrado como República do Café com Leite, né? Se você lembrar das suas aulas de história aí da escola. Beleza, pessoal. Dentro desse contexto que nós temos, nós devemos lembrar fortemente, né, pessoal? Devemos lembrar que esse sistema que a gente acabou de montar, ele foi fortemente atacado, tá, ok? Ele foi fortemente reprimido quando Vargas ele dá um golpe de 30. E quando Vargas dá um golpe de 30, né, Vargas apoiado pelo movimento tenentista, ele dá um golpe de 30 e fazendo esse golpe, ele muda a trajetória de Goiás, tá? Porque ele é embasado numa política de marcha para o oeste, interiorizar para desenvolver, ele acaba por construir uma nova capital, porque ele indica Pedro Ludovico para ser o seu interventor, e Pedro Ludovico ele vai querer retirar o poder da oligarquia Caiado. Oligo é uma palavra do latim, né? Oligo, poucos, quia, poder, né? Então ele vai tirar o poder da oligarquia do Caiado com a intenção de quê? Com a intenção de se construir uma nova capital em Goiânia, tá? Que seria essa nova capital que vai ser construída em 33, né? E a marcha para o oeste, essa possibilidade de ligar aí o Sudeste até a Amazônia, o Brasil como um todo, era um pensamento aí de Getúlio Vargas na época, né?
Só lembrando que Pedro Ludovico, nesse período aí da Revolução de 30, estava ali na região de Rio Verde, né, com 120 voluntários da pátria. Ele perdeu ali a luta para as tropas caiadistas e ao estar retornando aí para a cidade de Goiás, ele acaba sendo informado que de preso passaria a ser interventor, né? Então, é uma parte bem interessante da história do nosso estado de Goiás, beleza? Então, dentro desse ideal, já nós montamos o sistema, agora vamos desmontá-lo, né? Vamos desmontar esse sistema, né? Vamos lá. Então, nós fizemos aqui esse sistema aqui da República Velha, vamos desmontar ele, né? Porque aí, o que vai acontecer? Vargas vai assumir o poder. E aí, como vai ser essa questão depois que o Vargas assume o poder? Vou falar para vocês agora. Quando ele assume o poder, nós vamos ter outras questões aí, tá? Vamos desmontar essa república coronelista, né? E vamos falar aí sobre Getúlio Vargas, com certeza, sobre Pedro Ludovico, sobre Goiânia. Vamos lá. Então, nós vamos falar aqui sobre Vargas, né? E Vargas, ele vai dar esse golpe em 30, ele vai se apoiar numa política. Que política é essa? É uma política chamada Marcha para Oeste. Nessa política de marcha para o Oeste, ela significa que Vargas queria interiorizar para desenvolver. Era uma política desenvolvimentista, né? E nessa política desenvolvimentista, Vargas queria interligar o Brasil, né, com a Amazônia. Com a Amazônia, né? Beleza, pessoal. E o que tem a ver essa marcha para o oeste, essa interiorizar para desenvolver, interligar o Brasil com a Amazônia? Pessoal, nós não devemos lembrar, nós não devemos esquecer, tá certo? Que essa política aqui, ó, ela vai ter uma seguinte característica, interiorizar para desenvolver. Ela vai ter uma política de fixar pessoas no interior do estado, e isso acontece por meio da CANG. O que seria a CANG? As colônias agrícolas nacionais. E no caso de Goiás, deu muito certo no município de Ceres. Beleza? Então, esse é um ponto importante que é recorrente em prova falando sobre a CANG, tá? Interiorizar para desenvolver também significa diminuir o poder das oligarquias, né? Lembrando que a palavra oligo vem do latim, oligo pouco, que é poder, beleza? Então, pessoal, diante dessa explicação, a gente consegue gabaritar qualquer questão aí sobre a construção de Goiânia. Por quê? Porque, vamos conversar mais uma vez sobre essa matéria. Vamos conversar sobre ela. Olha só, agora a gente montou o sistema colonial, a gente desmontou, e agora vamos falar sobre Goiânia, né, pessoal? Goiânia, pessoal, ele foi construído, né, como a gente acabou de falar, Pedro Ludovico queria retirar esse poder das oligarquias locais. Em função disso, ele recebe dinheiro do governo federal para construir uma nova capital que retirasse essa nova capital da família, ali próximo da família dos Caiados, da influência caiadista, né? E aí nós vamos ter vários motivos para essa construção, além da política, é a questão geográfica também, né?
a capital de Goiás era acidentada, na cidade de Goiás é cheio de morros ali, enquanto Goiânia tem possibilidade de ser reta, né? Uma capital moderna, arrojada, construída para 50 mil habitantes, projetada pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima, tá certo? E construída pelos engenheiros José e Abelardo Coimbra Bueno, daí o batismo, né, do setor Coimbra e o setor Bueno em Goiânia, ok? E tá além também do engenheiro Bernardo Saião, ok? Que tá ali, né, foi homenageado ali na fama, né? Bernardo Saião também vai ajudar ali na construção de Brasília junto com Israel Pinheiro, né? Então, pessoal, a Goiânia, que vai ser inaugurada em 33 com a pedra fundamental, mas vai ter sua transferência mais efetivada a partir de 37, ela vai ser construída aí diante dessas características. Então, Goiânia, né, é uma questão forte de prova, ela representa cerca de 70%, pessoal, das questões que são cobradas, e isso tudo se deve, tá certo? Porque a construção de Goiânia é muito importante para a nossa história política. Por isso que nós estamos aí fazendo questões sobre isso, beleza? Então, nós temos o nosso sistema colonial, o desmonte do nosso sistema colonial, e Goiânia é a cereja do bolo, tá? Ok? Desse sistema aí que está sendo formado, beleza? Então, pessoal, ó, agora ficou fácil. Ó. A construção de Goiânia está inserida em um período de alterações na política nacional. O contexto histórico que envolveu o processo da construção da nova capital está inserido no momento político da Era Vargas, né, pessoal? Com certeza. Nós temos a República Velha, mas o que acontece? Na verdade, é esse desmonte da República Velha que gera essa Era Vargas, ok? Vamos avançando. Questão 14, tá? Vamos falar sobre a influência artística do arquiteto, né? Então, nós temos aqui como influência artística de Atílio Corrêa Lima, né? O Atílio Corrêa Lima, ele bebeu, tá certo, na arte francesa, tá? A arte francesa que influenciou também, pessoal, a semana da arte moderna de 1922. Estamos falando aqui da arte Deco, que está aí presente em diversos prédios aí da nossa capital, né, como a Chefatura de Polícia, a Torre do Relógio, a nossa estação ferroviária, beleza? Ali na Praça Cívica, né, diversos prédios, né, o próprio Palácio Pedro Ludovico, que foi construído depois, né, mas também tem essa influência, tá? O Grande Hotel, né, várias construções aí, o Teatro de Goiânia, várias construções tem essa influência da arte déco, tá? Que é uma arte francesa, né, baseada em linhas, expressões, tá certo? Estampas, sombreamentos, desconstruindo essa arte colonial. Então, falei aí nessa questão, né? Nós vamos repentá-la, né, pessoal? No processo da construção de Goiânia, a partir de 30, algumas de suas principais edificações, como por exemplo, o Cine Teatro de Goiânia e a Estação Ferroviária, foram erguidas seguindo o estilo arquitetônico característico denominado Arte Deco, né? A Arte Deco, né? Que está desconstruindo a arte colonial, né? Então, ela é uma desconstrução, né, dessa arte colonial, que era a arte ali da cidade de Goiás, né? Vamos para a nossa questão de número 15, né? Pessoal, essa questão de número 15, para falarmos sobre ela, nós precisamos lembrar, que o estado de Goiás, ele passou por dois momentos. Ele passou um momento que, tá, se pensava em desbravar, e depois se pensava em explorar,
explorar. Quando eu falo desbravar, nós temos aqui dois bandeirantes importantes, né? Que é o Anhanguera pai, né? Bartolomeu Bueno da Silva, e o Anhanguera filho, Bartolomeu Bueno da Silva filho. O pai, né? O pai, nós temos aqui, vamos falar sobre essa questão. O pai, ele tem um ponto interessante, porque o pai, ele não é os dois bandeirantes, né? O pai e o filho não foram os primeiros a chegar aqui, mas eles foram os primeiros, de repente, a achar metais preciosos e a querer ter uma intenção de fixação no território goiano, tá? Isso é importante se falar. Um outro ponto importante se falar é que o Bartolomeu Bueno da Silva, certo, Anhanguera pai, por que ele teria esse nome Anhanguera, né? Na sua expedição de 1682, ele chega aqui às margens do Rio Vermelho, e às margens do Rio Vermelho ele encontra índios da etnia Goia, da etnia Goiás, que usavam adorno de ouro. Que adorno? Detalhes de metal, detalhes de ouro, né? Brinco, corrente. E esses índios, eles indicavam que poderia ter metais preciosos aqui no estado. Lembrando que nós vivíamos na época ali no Brasil, onde nós não achamos metais preciosos no início da colonização, diferente dos espanhóis, né? Acharam ouro ali no México, acharam também no Peru. No Brasil não se achou de início, né? Se explorou muita cana-de-açúcar para o Brasil, né? Então, a mineração, para ela surgir, nós tivemos expedições particulares, que eram essas bandeiras, né? E o Anhanguera pai, ele acha esses índios com adorno de ouro, e esses índios usavam esses metais, então poderiam indicar para ele onde teriam metais preciosos, né? E aí numa história folclórica, ele teria ateado cachaça, tá certo? Numa bateia, né? Ou numa bacia de metal, e ateado fogo. E os índios, com medo de ter seus rios incendiados, gritaram Anhanguera, que na língua tupi significa diabo velho ou diabo vermelho, tá certo? Diante disso, seria um grande indício da descoberta de ouro. Ele retorna para São Vicente, mas morre antes de voltar. E ele faz seu filho prometer que voltaria e conseguiria achar ouro. E aí, numa grande expedição que acontece em 1722, o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que é aquele que está ali na Avenida Anhanguera, né? Ele faz uma grande expedição com 500 homens, 152 armas, 2 religiosos, uma expedição que dura em torno de mais de 3 anos, uma expedição difícil, tá certo? Ataques indígenas aconteceram, nós tivemos também deserções, doenças, né? Mas ele consegue achar 15 quilos de ouro. Isso muda completamente o destino de Goiás, porque Goiás deixa de ser desbravado e passa a ser explorado, né, pessoal? E aqui falando sobre essa questão especificamente, né, mais uma vez, né, nós devemos lembrar que, né, devemos lembrar o seguinte, devemos lembrar que ele sendo explorado, porque se achou 15 quilos de ouro, né, Anhanguera filho, né, achou 15 quilos, Goiás começa a ser explorado como um arraial, chamado Arraial de Santa Ana, né? O Arraial de Santana. Depois passa a ser uma vila, depois passa a ser uma capitania independente. Passa a ser uma capitania independente. Por quê? Porque nesse período se separa Goiás e Mato Grosso, né? Dom Luiz de Mascarenhas separa, e nessa separação da capitania independente, Dom Luiz de Mascarenhas, que era o governador de São Vicente, retira um governador lá do Nordeste, e coloca para ser o primeiro governador de Goiás, que é um cara chamado Dom Marcos de Noronha, conhecido também como Conde de Arcos. Ok?
Então, que no caso vai ser o nosso primeiro governador. Aí aqui a gente mata a questão com excelência, né, pessoal? O ano de 1749 marcou o momento em que Goiás deixou de ser uma extensão da capitania de São Paulo e passou a ser uma capitania independente. Nessa ocasião, o responsável por governar a capitania foi Dom Marcos de Noronha, né? O famoso Conde de Arcos. Ok? Então, pessoal, aqui a gente termina mais uma aula, né? Terminamos nosso módulo 3, tá? E aguardo você na nossa próxima aula aí, ok? Um grande abraço.